Olá, boa tarde. Vou fazer hoje uma análise ao índice alemão e ao índice russo. Começando aqui pelo DAX. O DAX tem estado num ponto técnico bastante interessante, porque, como eu assinalei há uns dias atrás, o DAX apresenta aqui um Head and Shoulders top e tudo indica que vai haver uma quebra significativa na cotação. Temos aqui um padrão de volume bastante característico do Head and Shoulders top. Quase diria que é um padrão de livro e tudo indicará que, de facto, mais cedo ou mais tarde vamos ter aqui uma correção significativa. Eu tinha deixado aqui o stop da minha posição acima do ombro direito do Head and Shoulders. Este stop continua lá, apesar de estarmos cada vez mais próximos de o atingirmos. Tenho aqui o stop, se não me engano, nos 9.742 pontos. E de facto estamos já bastante próximos de atingir essa marca. Hoje chegamos aos 9.689. Dizia eu também há cerca de 2 semanas atrás, se não me falha a memória, que com um elevado grau de probabilidade o DAX teria uma retração à neckline e, dada a força ascendente que vinha de trás, seria muito provável que viesse até cá acima. Seria inclusive muito provável que formasse aqui uma linha de tendência com os dois toques que vinham de trás. Continuo a manter essa teoria e faço esta análise hoje precisamente porque estamos a atingir este ponto e aparentemente terá havido uma reação em alta. Aliás, aparentemente terá havido uma reação em baixa após contacto com esta linha de tendência. O dia da manhã e, em particular, a próxima semana serão certamente decisivos para o futuro de curto prazo do DAX e, se não atingirmos o ponto de stop, se não atingirmos novo máximo relativo, é bastante provável que de facto venhamos cá abaixo e quebremos este mínimo. Estamos a falar de uma distância bastante significativa. Estamos a falar de cerca de 7, 8% e se não forem quebrados os 9.740 pontos, o DAX fica de facto em muito maus lençóis e tudo indica que poderemos ter aqui pelo menos uma correção de médio prazo bastante significativa. Espero sinceramente que esse cenário não se verifique, porque tenho diversas posições longas no mercado e não quero de todo que haja uma correção significativa, mas é um cenário que nós devemos ter em cima da mesa. Bem, vamos ver aqui também o índice russo, não o índice russo principal, mas o índice de small caps. Tem algum interesse face ao índice principal, porque está politicamente menos exposto. Repare-se que desde cerca de abril, maio de 2011 o índice tem caído significativamente. Com o estourar dos BRIC, também este índice sofreu violentamente e caiu já cerca de 65%. Poderá de facto estar aqui num ponto interessante de compra, após termos tido um grande gap down devido à situação da Crimeia, como todos se recordam, cerca de 12% num dia de queda, e podemos estar aqui perante um fundo em V. Apesar dos volumes não serem totalmente convincentes, vou apagar aqui este traço para vermos. Tivemos aqui uma quebra desta parte do padrão e poderemos estar a ter aqui um retracement, um pullback ao ponto de quebra, ao ponto que eu tinha aqui assinalado com um alerta, e neste momento poderemos muito bem estar perante um ponto de inversão. Perdão. Estamos relativamente distantes ainda do ponto de stop. Se considerarmos o stop como mínimo, estamos a 11% do ponto de stop, mas tendo em consideração que de facto poderemos estar perante um cenário de inversão, pode justificar-se aqui uma entrada longa de pequena exposição. Apesar de num curto prazo podermos contar apenas com uma projeção de talvez 10%, teremos aqui uma subida de cerca de 12%, dá 1 para 1, uma relação de 1 para 1, acaba por não ser muito interessante do ponto de vista prático, mas mesmo assim, dado o potencial de inversão do índice, poderá ser de facto interessante colocarmos aqui uma ordem mais pequena, uma pequena exposição, mas expormos esta situação. Temos aqui inclusive uma inversão de curto prazo, poderemos utilizar aqui este ponto para stop e nesse caso já teríamos um trade produtivo. Repare-se, uma relação de 1 para 2, sensivelmente 1 para 2,2, mais coisa menos coisa, o que torna já o trade mais apetecível. Volto a repetir, continua a ser um trade
de potencial risco bastante significativo, mas mesmo assim poderá ter também um ganho aqui muito interessante. Reparem que desde o período de estagnação tivemos aqui uma quebra dos volumes, o que poderá de facto indicar que poderemos estar perante um cenário de correção e mais cedo ou mais tarde, acredito que ainda por cima com uma estabilização aparente na situação da Crimeia, poderemos vir pelo menos até cá acima, eventualmente poderemos vir aqui a um ponto mais elevado, pelo menos até esta zona de resistência, mais cedo ou mais tarde. Volto a dizer, uma pequena exposição longa no índice russo, uma pequena exposição curta no DAX, poderão ter aqui de facto um potencial de edging significativo. Bem, por hoje é tudo. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia.